Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um Sala de Visitas e hoje vamos falar sobre slams, uma espécie de competição de poesias que tem se popularizado em São Paulo e no país como um todo. Nossa convidada é a representante do Slam das Minas, que também é a primeira mulher a ganhar um campeonato nacional de slam, a poeta Luz Ribeiro. Luz, muito obrigada pela sua participação no Sala de Visitas hoje. Obrigada a vocês pelo convite. Bacana, também com a gente, representando o slam da Guilhermina, o ator, poeta e vice-campeão do Mundial de Poesias de 2014, Emerson Alcalde. Emerson, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Agradeço. Bom, já vi que eu estou com duas pessoas de peso que vão poder me ensinar tudo aqui sobre slam, sobre essa nova prática. Primeiro eu queria entender, Luz, acho que a gente pode começar com você. O que caracteriza o slam? Como é que são esses padrões aí que pode dizer que esse movimento é o slam? Como é que é isso? Diferente das batalhas de rima, né, que é o que muitas vezes os artistas chegam e fazem os improvisos, o slam, ele é um lugar onde os poetas, né, fazem uso dos seus textos, muitas vezes previamente feitos, né, com uma duração de até 3 minutos, e eles têm que defender a ideia deles sem acompanhamento musical, sem objeto cênico, sem figurino, é a palavra pela palavra. Basicamente, o slam seria isso. E qual a diferença, mais ou menos, pensando num sarau? Me explica um pouco. O que difere? O que difere é o campeonato, né? Um sarau ele é uma apresentação de poesias, no caso o sarau de poesias, né? Mas geralmente o sarau tem outras linguagens. E o slam é o campeonato, né? São torneios, são várias etapas, coisa que o sarau não existe. Você vai lá e declama e é aplaudido. No slam você fala a poesia e você recebe as notas, né? Como é que é esse esquema de notas, de corpo de julgamento? Quem é que seleciona essas pessoas que vão julgar o campeonato? Quem faz isso é o Slam Master, né? Que são as pessoas que organizam o slam e apresentam. E aí o slam ele começa geralmente com o microfone aberto, que seria próximo ao sarau. E aí enquanto está rolando o microfone aberto, você já vai percebendo de quem está ali presente, quem poderia ser o jurado. Ou seja, não pode ser poeta, não pode ser parente, amigo, ou namorado, ou qualquer outra relação com os participantes, né, os inscritos. E aí você leva em consideração mulheres, homens, negros, brancos, enfim, são 5 jurados que você tem que escolher, levando em consideração todas as diferenças que tem. E aí você escolhe as pessoas, conversa com elas, vê se elas topam participar e ser júri naquela noite, né? Tem que ficar até o final, de preferência. E ela vai avaliar, dando nota de 0 a 10. Podendo ser quebrado, pode ser 9.8, 9.9. E aí ela vai, assim que o poeta termina de falar a poesia, cada jurado levanta a sua plaquinha. E aí uma pessoa, um matemático ou matemática, né, faz a somatória e elimina a maior e a menor nota. E aí termina a primeira rodada, passam 5 para a segunda e aí passam 3 para a final. E aí sai um vencedor do mês, né? Então, todo mês tem um vencedor, é isso? Você estava me explicando, Luz, que existem vários grupos aí espalhados por São Paulo, ainda mais agora com essa efervescência da prática, né? Todo grupo tem mais ou menos uma regra parecida nesse sentido de julgamento? Sim, acaba tendo um ou outro que faz alguma diferenciação, para poder trazer mesmo uma característica específica para o slam. Mas, num todo, faça a mesma regra, até para que o poeta também já esteja habituado, caso ele chegue na final, né, que é o Slam BR, né, que aí são representantes de slams diversos do país para conseguir uma vaga para ir para o Mundial de Poesia. Então, as regras elas tendem a se parecer, né? Tem um slam, tipo o slam do 13, que aí a nota vai até 13, o tempo vai até 3 e 13, né? Aí tem o menor slam do mundo, que as notas são com dados, mas são poucos assim que fazem essas diferenças. No modo macro, todo mundo segue a mesma regra, assim. E como é que nasceu o slam? Conta um pouco dessa parte histórica pra gente. O slam ele nasceu nos Estados Unidos, né? Foi Mark Smith, ele teve essa ideia brilhante, né, de unir a poesia com a competição. E posterior a isso, né, depois isso foi aproximadamente em 2008, tenho um problema com datas, mas em 2008 Mark Smith ele cria o slam. E aí a Roberta Estrela Dalva vai e participa do Mundial, né? Fica
muito bem colocada, fica em terceiro lugar. E aí ela vai e traz isso para o Brasil, assim, né? E aí é isso, porque tem pouquíssimo tempo que temos aqui no Brasil também. E isso já replicou de uma forma grandiosa, né? Porque você consegue trazer, não trazer, né? Mas fazer com que as pessoas que sempre tiveram vozes, mas foram pouco ouvidas, né? Seja por estar na margem, e aí o discurso da margem não é centralizado. O Islã, eu acho que ele propagou bem por isso. Então, a galera da Guilhermina, que está na margem, consegue fomentar um discurso, e esse discurso, por conta das redes sociais, ele chega na região central, faz com que você descentralize, né, o discurso. Então, acho que é por isso que, do mesmo jeito que aconteceu nos Estados Unidos e foi para outros países, e aí chegou no Brasil, e em todos os lugares onde o Islã chega, ele acaba virando uma onda mesmo, muito grande, porque você não precisa ter recurso financeiro, né? Que nem o próprio, eu acho que o Islã da Guilhermina é um bom exemplo, né? Então você vai, coloca lá um mic, mas já aconteceu de edição que não tem nem um mic, e é isso, é na saída do metrô, um espaço público, você não tem ferramentas, não tem obrigatoriedade de ter uma ferramenta tecnológica ou alguma coisa, é a voz, né? Se você tiver uma pessoa disposta a fazer aquilo e desenvolver, acontece muito bem no Islã. E, Emerson, então, você usou o termo microfone aberto, a Luz também agora deu uma explicação ampla para a gente. Qualquer pessoa que tenha esse talento ou que tenha alguma coisa que queira mostrar dentro do tempo que é estipulado por cada grupo, pode participar. Sim, o Islã é aberto a todos, né? Independente se é talento ou não, ela tem que ter 3 textos, né, autorais. As pessoas chegam lá, mas se eu posso participar, isso é para profissionais, porque os slammers são as pessoas que participam dos slams, né? Eles geralmente falam muito com o corpo, são textos longos, tem muita inflexão vocal, mas o slam qualquer pessoa pode ler, né? Pode chegar a um texto que escreveu e declamar ali no momento, né? Parado. Então o slam tem que ter 3 textos seus e ir lá se inscrever, né? Com a duração máxima de 3 minutos em média, né? Vai depender do slam, mas essas regras universais. Um ou outro slam que vai ser uma poesias curtas, mas isso vai ser anunciado antes, né? Geralmente são até 3 minutos. Eu queria saber um pouco como é que nasceu a sua relação com o slam, e depois eu queria passar para que a Luz também contasse um pouco essa história para a gente. Tá, eu conheci o slam em 2008, né? Quando o slam chegou no Brasil, né? O Mark Smith criou nos anos 80, né? E aí em 2008 a Roberta criou o slam, o Zap Slam. E na primeira noite que ia ter o slam, uma amiga minha que estudava comigo na faculdade, ela falou, olha, vai começar um negócio aqui no Brasil que é a sua cara, né? Une teatro, hip hop, né? Eu acho que você deveria ir. E aí eu peguei uns textos que eu tinha, uns que eu falava do teatro hip hop, e que eu acompanhava nos Estados Unidos, né? Eu acompanhava o spoken word, que é a poesia falada, né? Isso já é bem antigo. Aqui no Brasil também já tinha chegado o spoken word, mas nos shows musicais, né? Junto com o hip hop um pouco. Então eu pesquisava isso. E aí eu fui nessa noite, era o primeiro slam do Brasil, a primeira noite de competição. E aí eu fui lá e me inscrevi. Aí não passei de fase, né? Mas eu falei, nossa, que interessante isso. Tô vendo ao vivo agora isso aqui, né? Esse campeonato. Aí eu me preparei e comecei a frequentar esse slam, 2009, o Zap, até que eu ganhei uma edição, né? E aí eu comecei a investir mais nisso, no slam. E aí em 2012 eu criei o Slam da Guilhermina, que é o segundo slam do Brasil. E aí eu criei de uma maneira um pouco diferente, eu quis fazer na rua, né? Porque o Zap, ele faz como é nos Estados Unidos, que é no teatro, né? Ou no bar, com DJ, com microfone. Eu falei, tudo isso é muito bacana, muito legal, mas eu queria que isso fosse na rua, que fosse na Zona Leste, que é onde eu moro. Isso era na Zona Oeste, né? Eu tinha que ir até lá para participar. E aí eu falei, eu acho que as pessoas, meus amigos não estão indo porque é um pouco longe da gente. E aí então eu escolhi um local, que é o metrô Guilhermina Esperança, que é um lugar de passagem das pessoas, trabalhadores, estudantes, pegam ali a lotação. Então é entre o metrô e lotações. Tem uma pracinha, eu achei bem charmosa, é um círculo, tem uma árvore no meio. E aí eu marquei com meus amigos, que não sabiam que era slam, mas toparam me ajudar. E aí nós criamos o Slam da Guilhermina em fevereiro de 2012. E a partir daí eu acho que outros slams começaram a fazer até um modelo parecido com o nosso, né? Que é esse sem estrutura, sem DJ, sem microfone. O microfone entrou depois, né? Então a gente chama de microfone aberto, mas lá nem é isso, né? Uma roda livre, porque não tem nem microfone. É só você chegar e você fala poesia. Pelo momento é livre, não tem inscrição, não tem nada.
abre a roda, um terminou, você entra, pode falar um texto de outro autor, uma música, aí depois vem o slam, né? Aí foi minha relação, aí eu comecei a participar de outros slams enquanto poeta, né? Slam 3, Slam do Grito, e aí eu ganhei em 2013 alguns slams, e aí em 2013 ganhei também o estadual, e em 2014 fui para a França, disputar aí a Copa do Mundo de Slam. Brincadeira ficou séria, né? Ficou sério. E você, Luz, como é que foi? Eu cheguei nos slams por conta do sarau, né? Então eu ia muito ao sarau da Cooperifa e aí um amigo falou que tinha descoberto o menor slam do mundo e tal. E eu fui, gostei muito, que é essa competição de poesias curtinhas, né? E aí esse mesmo amigo, que é o Thiago Peixoto, ele falou assim, meu, se você gostou do slam com poesia curta, eu descobri um slam com poesias maiores, que aí ele tava falando do slam da Guilhermina. E aí foi muito louco, assim, porque a primeira vez que eu fui eu não consegui nem participar, já tinha vários textos, mas fiquei mais naquilo do vislumbre, de entender como que era. Demorei um pouquinho pra ter coragem pra falar. Mas eu participo da cena de slam desde 2012, né? E assim, de ir com muita frequência, porque acho que unir o útil é agradável. Eu sempre gostei de competir com várias coisas, mas nunca fui muito boa em ganhar nada, assim, né? E aí, em 2016, eu, a Pamela Araújo, Carol Peixoto e Mel Duarte, nós criamos o Slam das Minas SP. O Slam das Minas ele já existia no Distrito Federal, que é uma batalha direcionada somente para pessoas do gênero feminino. O microfone aberto ele é para todo mundo, assim, quem quiser participar, mas a batalha em si é para o gênero feminino. E eu acho que ficou muito latente, porque em 2015 a gente conseguiu chegar na final do Slam BR, assim, eu, a Mel, outras mulheres, a gente conseguiu chegar na final. E a gente viu que a gente não tinha passado de fase, assim, né? E a gente ficou pensando várias coisas, porque nós não tínhamos passado de fase, será que o nosso texto estava deixando a desejar alguma coisa para os textos dos rapazes? E a gente ficou nessa que não. E que a gente pensou que era mesmo um momento histórico e que a gente precisava garantir mais uma vaga para o Slam das Minas. Para o Slam das Minas não, para mulheres. Aí em 2016, em março, nós instituímos oficialmente o Slam das Minas SP. E aí a gente está aí desde 2016 fazendo o Slam das Minas SP. E posterior ao nosso, acho que porque é isso, né? Quando quem está na região sudeste acaba atraindo um olhar diferente, né? Então, isso de ter o Slam das Minas aqui em São Paulo fez com que outros estados percebessem essa batalha. E aí hoje tem Slam das Minas em muitos lugares. Então tem Slam da Dara do Norte, que também é uma competição só para mulheres no Pará, tem Slam das Minas no Rio de Janeiro, tem no Distrito Federal, tem na Bahia, tem em Florianópolis, tem muitos lugares, batalha só direcionada para o gênero, né? E igual o Emerson também, eu também tive a alegria de ganhar o Slam Nacional em 2016. Em 2017 eu fui a representante nacional da Coupe do Monde de Poesia na França. Que bacana. Bom, a gente vai para o intervalo rápido, mas fica por aí que o Sala de Visitas volta já já. Sala de Visitas de volta, hoje falando sobre slams. Nossa convidada é a representante do Slam das Minas e também a primeira mulher a ganhar o Campeonato Nacional de Slam, a poeta Luz Ribeiro. E também com a gente, representando o Slam da Guilhermina, o ator, poeta e vice-campeão mundial de poesias de 2014, Emerson Alcalde. Luz, a gente estava falando um pouco sobre o papel das mulheres no Slam. Você acredita que quando você começou no movimento, existia essa resistência que a gente vê em N campos da nossa sociedade? O Slam também apresentava essa resistência? Você sentia algo do gênero ou não? Sim, até porque mesmo sendo um movimento cultural, político, ele faz parte da sociedade. E se a sociedade é machista, ainda que tenham homens em desconstrução, ele vai ter resquícios disso. E no começo, a quantidade de mulheres que competiam era muito inferior ao que era agora. Então já aconteceu de eu ir várias vezes em slam e eu ser o único nome, assim. Aí de repente junto com o meu nome começa a aparecer outros 2 nomes, assim. E aí você vai indo e vai se sentindo cada vez menos sozinha, assim. Hoje, você vê muitas meninas participando, e quando eu digo meninas, são meninas mesmo, assim, de 16 anos, 17 anos. Isso eu já acho um avanço, porque
com 16 anos, eu não tinha um discurso politizado, sabe? E aí o Islã ele consegue fazer com que mulheres, meninas, sejam criadoras da própria narrativa, né? Então, eu acredito que desde que o Islã foi instaurado, esses 10 anos de Islã, ele veio numa crescente e acompanhou os avanços da sociedade, inclusive isso, de ter mais mulheres construindo e falando da sua narrativa, da sua própria ótica, né? E Emerson, o que você acredita que é a força do Islã? Como a Luz disse, de trazer pessoas de várias idades, de várias crenças. Onde está a força desse movimento? Eu acho que na força na organização, né? As pessoas poderem, um espaço para elas poderem falar, né? Principalmente o Islã de rua, que eu acho que o movimento se deu no Brasil inteiro, tem mais de 100 Islãs. 95 pelo menos são na rua, né? Ou acontece também na rua. E aí isso tem uma força de as pessoas virem falar. Depois de 2013, as manifestações, isso ficou muito forte nos Islãs. Antes disso, o Islã não tinha essa característica tão política. Eram poesias de vários assuntos também sobre política, mas isso não era o predominante. Hoje é mais, né? Hoje as pessoas estão vindo mais para o enfrentamento e isso tem despertado nas pessoas que estão ali passando esse assunto da política, né? Não só a política partidária, mas uma política no sentido de discutir a sua cidadania, se colocar no mundo, né? Questionar as coisas. Então o Islã ele tem esse papel, eu acho que isso deu mais força para o Islã, né? Eu acho que o Islã não é só isso, né? Eu busco fazer outros textos também, mas eu já vejo que no Islã que eu organizo, a maior força é o enfrentamento, né? Contra as mazelas, né? O racismo, o machismo, né? Então isso vem em quase todas as poesias. Você no bloco passado comentou que você foi num grupo pioneiro, né, que tinha um outro formato dentro de um teatro, com alguma aparelhagem, alguma estrutura, e decidiu que queria desconstruir um pouco isso, fazer o formato que você faz hoje lá na Guilhermina, na saída do metrô, todo mundo na rua. Qual você acha que foi a importância dessa sua desconstrução lá atrás para o movimento Islã? Eu acho que com a Guilhermina, eu ter feito isso, mostrou para as pessoas que era possível fazer, né? Porque até então, a gente não sabe como seria se não tivesse feito, né? Então, mas ficou durante 4 anos só existindo o Islã, né? Ele ficou 2008 até 2012, só existia o Zap Islã. Então, sei lá, as pessoas iam e falavam, então o Islã é dessa maneira, né? Porque a gente só tinha uma única referência. E aí eu acho que quando eu, junto com meus amigos e amigas, propus fazer um Islã aberto, sem nada, né? O Islã Guilhermina começou sem nada, era uma roda só. Né? E aí um papel, uma sulfite, anotava a nota no celular e mostrava. Né? E aí aos pouquinhos a gente foi criando, hoje tem umas plaquinhas. Então as pessoas viram e falaram, é possível fazer também, né? Eu posso fazer na minha praça, fazer no meu bairro. E eu acho que isso aproximou mais do povo, né? Do povo pobre mesmo, assim, da periferia. Porque ali nem é uma periferia ainda, Guilhermina. Porém, como é lugar de passagem, então vai gente a muitos lugares, né? E até o bairro nem era conhecido. Hoje ele é muito conhecido pelo Islã, né? Você acredita, Luz, que isso também tem a ver com, como o Emerson disse, o crescimento de pessoas que vão lá falar sobre política, sobre temas de embate, temas que não são ouvidos, também tem a ver com essa popularização, com estar em lugares que outros tipos de artes não estão? Eu acredito que o Islã, ele consegue sintetizar o famigerado termo lugar de fala, né? Então a gente fala muito de lugar de fala, lugar de fala, lugar de fala, e eu acho que o Islã ele vem e elucida isso de uma forma muito simples, né? Então, quem melhor para falar sobre viver como uma mulher negra da periferia do Jardim Souza, que ninguém reconhece, né? Se não eu mesma, né? E aí eu posso fazer isso em qualquer Islã. E aí eu vou ser responsável pelo que eu falo. Eu acho que o Islã ele é muito didático, né? Então, ao mesmo tempo que você pode falar o que você quiser, porque é o seu lugar de fala, ao mesmo tempo você vai ser responsabilizado. Então, não é porque você é um cara da periferia que você vai chegar com um discurso machista que você vai sair ileso. E isso não vai acontecer através de um lixamento. As pessoas não vão sair batendo no cara porque ele vai falar uma bobagem. Ele vai sentir isso
através das notas. Então, tipo, se tem uma mina lá que já tem uma consciência, e ela tá como jurada, que é o que o Emerson falou um pouco, nesse sentido de trazer jurados com olhares diversos, então ela vai sacar e ela vai dar, sei lá, um 4, 5 pro cara. E aí, eu acho que ele tem essa oportunidade de refletir sobre o que ele está dizendo. Então, eu acho que o Islã está fazendo muito sucesso nesse sentido. Porque é um mecanismo acessível, né? Financeiramente falando, e é acessível no campo das ideias, assim. Então, eu acho muito louco no sentido de ser bonito, a gente leu tudo que eu li na escola foi escrito por mãos brancas, majoritariamente masculinas e heterossexuais. De repente eu vou para um lugar onde eu aprendo pra caramba e sendo escrita por outras mãos, sabe? Mãos de mulheres, mãos de indígenas, mãos de pessoas pretas, de pessoas transexuais. Eu acho que o Islã ele traz essa possibilidade de que todo mundo seja construtor, que todo mundo possa construir a própria história, assim. Emerson, como a gente tem falado, já batido na tecla ao longo do programa, o movimento está crescendo muito. Vocês, como estão aí à frente há muito tempo, organizando as coisas, como é que vocês veem esse crescimento? Existe uma certa relutância, alguns movimentos culturais ficam com um pouco de medo dessa divulgação, de como isso vai se dar para as características mesmo, né, do movimento. Como é que vocês veem o crescimento assim, do Islã? Eu vejo de uma maneira muito saudável, né? Porque em 2012 a gente não imaginava que poderia chegar crescer tanto, né? Então tudo isso se multiplicou. Começou a pessoa mais nova participar, como a Luiz falou, cada vez mais gente jovem participando, né? No começo eram pessoas de mais de 20 anos, porque era noite, é longe. E aí hoje a maioria tem 15, 16 anos. No Acre, eu estive no Acre recentemente, e um Islã em roda parecido com o nosso, assim, e lotada a praça, né? No Acre, o pessoal de várias linguagens participando também, e estando ali. Então eu acho isso fundamental, a gente não pode, nós que somos mais antigos, ficar com receio, ou não deixar as coisas caminharem, porque também vai tomando outros ares, né? Por exemplo, as pessoas hoje acham que o Islã é só resistência, né? Então o Islã tem que ser assim. Quando eu fui em alguns lugares, as pessoas me falavam, eu faço Islã porque o Islã, cara, ele é resistência, ele é marginal, ele tem que ser combativo, se a guina tá baixa, tem que vaiar. Eu falei, olha, isso é sua opinião, né? Mas eu deixo também. A pessoa deixa, é o que ela está construindo no momento, né? Para mim o Islã, como no começo não era assim, eu não vejo só dessa maneira, né? Mas eu acho que a gente tem que deixar eles tocarem e ir tomando as suas outras caras, né? O que você acha, Lu? Você concorda? Eu concordo, e até se a gente pensa que o primeiro Islã, a gente ficou durante um tempo não tinha Islã BR, era o Islã SP. Ou seja, ainda que o discurso tenha chegado na margem, ainda é um discurso central, ainda está na região sudeste, sabe assim? Onde já é fomentado o discurso. Então, quando você consegue fazer com que tenha Islãs na Bahia, no Acre, no Pará, você descentraliza o discurso. Então, eu acho importante a gente não ver com um olhar de rivalidade, pelo contrário, tentar auxiliar a fomentar com que chegue em outros lugares, assim. Então, que eu acho que a gente vai conseguindo uma pluralidade de pensamento quando vai tendo olhares diversos, assim. Então, eu vejo com bons olhos e acredito que a grande maioria da cena também, né? Porque aí é isso. São outros olhares, outras óticas, né? Então, a gente está ficando com um tempo curtinho. Eu só queria uma fala de vocês dois. O que vocês esperam para o futuro do Islã aí para os próximos anos? Começa, Emerson. Eu acho que gostaria que crescesse mais ainda, né? Que principalmente chegasse nas escolas, né? A gente tem um projeto de ir em algumas escolas, mas é muito pequeno ainda e tanto os governos, prefeitura ainda não viram isso como um mecanismo do Islã, um mecanismo didático, como a Luiz falou, de ensinamento. Acho que você pode não só ensinar literatura, mas pode ensinar história, geografia, enfim, todas as matérias no Islã. Então eu vejo no futuro assim o Islã mais presente na educação. E você, Luz? Acredito que eu veja como Emerson também, né? Tenho esse mesmo sonho, esse mesmo ideal. E acredito mesmo, assim, em mais pessoas construindo e isso chegando em outros lugares, né?
Então, se já saiu do teatro e foi para a rua, que saia da rua e vá para a escola, que saia da escola e vá para a fundação, que saia da fundação e vá para presídios, que saia de presídios e vá para centros psiquiátricos e vai chegando em lugares imagináveis, assim. E que da mesma forma que a palavra ela fomenta e vai semeando coisas muito importantes e bonitas para quem participa, isso possa chegar em outras pessoas também. Muito bacana, queria agradecer muito vocês pela presença e por essa aula aí, espero que o pessoal tenha gostado. Luz, por favor, deixa os contatos para quem quiser conversar com vocês. @Luz Ribeiro Poesia, Instagram e Facebook, e da coletiva @IslamDasMinasSP. Bacana, muito obrigada. Emerson, por favor, também deixa os contatos. @Emerson Alcalde e do coletivo Islã da Guilhermina nas redes sociais. Bacana, muito obrigada também a você que acompanhou mais um bate-papo aqui no Sala de Visitas. Eu te espero no próximo programa. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.